Olá, amigos, bem-vindos a mais um encontro nosso para falarmos do livro Religião dos Espíritos, na psicografia de Chico Xavier. São 90 textos de Emmanuel, relembrando para quem está nos acompanhando desde o início, ou talvez essa seja a sua primeira vez com a gente, explicando qual é esse nosso estudo. Esse livro é um conjunto de 90 textos de Emmanuel acerca de 90 questões do Livro dos Espíritos, que o grupo em que Chico fazia parte de uma reunião doutrinária, Chico participava com um grupo do estudo de uma questão do Livro dos Espíritos. Os encarnados liam a pergunta, discutiam entre si e Emmanuel trazia um aspecto acerca daquela questão. Algumas são mais próximas daquilo que a gente está habituado a ler ali em Kardec e depreender do texto. Outras questões, Emmanuel vai muito mais além no seu conhecimento tão grande, sobretudo do Evangelho, trazendo para nós cada uma dessas questões para o nosso dia a dia, para as nossas vivências. No capítulo 8, que é o que a gente vai falar hoje um pouquinho, ele tem como título Cadinho. Cadinho é um instrumento utilizado há muito tempo pelos mineradores, pelos alquimistas na história. Hoje em dia é utilizado nos laboratórios, pode ser utilizado no preparo de várias substâncias. O cadinho em si, ele é um pote, um objeto que suporta altas temperaturas e ele é utilizado para fundir, sobretudo metais, substâncias que precisam ser submetidas a altas temperaturas para se modificar. É muito utilizado desde sempre para fundir ouro, para modificar substâncias metálicas, aprimorando através da ida ao calor, a dificuldade. E Emmanuel vai nos trazer a nossa vinda ao cadinho fervente da purgação. Ele faz essa reflexão em cima da questão 260 do Livro dos Espíritos, onde Kardec perguntou como pode alguém pedir para encarnar entre pessoas de má vida. Já que nós temos o nosso livre-arbítrio, já que nós podemos, dentro do quadro em que nos é permitido, de acordo com a nossa consciência ou inconsciência dos nossos atos e das nossas responsabilidades, nós podemos fazer algumas escolhas de provas a passarmos na próxima encarnação. A gente não determina tudo, a gente tem os nossos mentores, nós temos espíritos benfeitores que coordenam a nossa vinda, até porque o nosso conhecimento não é tão grande, então nós precisamos daqueles que já estão à nossa frente, que têm maior conhecimento que nós, para nos ajudar a planejar essa vinda para a Terra. Então, por que alguém escolhe vir numa família de má vida, numa família que está aí, infelizmente, num caminho já tortuoso aqui no plano terrestre? Primeiro, ninguém encarna para ter uma má vida, que era lá no modo de dizer da época de Kardec, que ainda usa-se hoje em dia. Dependendo da idade que você tiver, você já ouviu essa expressão. São pessoas que estão aqui ainda
mergulhados entre a delinquência, sejam pequenos delitos, pequenos desvios, ou sejam até maiores desvios da lei humana e da lei natural, a lei divina. Por que eu vou escolher vir nesse grupo? E Emmanuel nos traz uma reflexão sobre a delinquência. Muitas pessoas passam pela jornada terrestre cometendo alguns erros que nem todos são trazidos à luz da justiça humana. Nem todos os delitos, nem todas as corrupções, nem todas as faltas chegam a receber a sua devida corrigenda aqui nesse plano. Mas todas as nossas faltas para com a lei natural, a lei de amor que está impregnada em cada um de nós, ficam sim gravadas na nossa consciência. E quando nós deixamos esse corpo físico, que em certo modo diminui um pouco a nossa consciência, a nossa visão mais ampla. A consciência, o corpo não abafa não, mas ele diminui a nossa consciência plena de quem nós somos, né? A nossa visão maior acerca de nós mesmos. Quando a gente deixa esse corpinho, muitas das nossas ilusões aqui na matéria vão embora junto com o corpo. E aí nós nos damos conta que precisamos acertar algumas coisas, né? Nós precisamos corrigir aquilo que não fizemos bem ou o bem que deixamos de fazer. Muitas vezes nós temos oportunidade de ajudar pessoas a corrigirem o seu caminho ou a não se perderem no caminho e por omissão, por preguiça, por desídia, por ignorância, sempre é por ignorância, a gente acaba não ajudando aquela pessoa ou aquele grupo. Então, quando a nossa consciência chama a gente de volta à razão, ao sentimento adequado, a gente pede para voltar. E aí a gente pede para diminuir as consequências das nossas ações indevidas, trabalhando na correção delas. Se eu agir em algum momento, em alguma encarnação, por exemplo, retirando bens que seriam de utilidade pública, né, seria para ajudar uma comunidade, uma vila, uma rua, um grupo, e eu subtraio esses pertences, esses valores monetários e vou-me embora ficar com eles só para mim, é justo que eu queira vir em algum momento me dedicando à comunidade, me dedicando à sociedade. Deus sempre nos traz de volta ao caminho adequado do amor pelo amor. Isso eu falo quase todos os episódios, seja desse estudo do Religião dos Espíritos, seja no outro, que é o de Joana de Ângeles, Momentos de Saúde. Eu estou sempre lembrando que o plano de Deus é sempre o do amor. Nós é que muitas vezes, pela nossa rebeldia, nós escolhemos a via da dor. Mas ainda que nós, como crianças teimosas, rebeldes, birrentas, escolhamos a via da dor, Deus faz com que, mesmo atravessando pela dor, a gente chegue lá na frente no amor. Então esse cadinho que Emmanuel nos diz, em que a gente se coloca para ir lá enfrentar altas temperaturas, passar pelo calor da dificuldade, da regeneração, da corrigenda necessária, ele também está nos levando para o amor. Como lá a pedra bruta que precisa passar pelo buril, precisa passar muitas vezes pelo fogo para conseguir
se tornar uma pedra preciosa, brilhante, bonita, útil, né? O próprio carbono, que em si não tem as propriedades de um diamante, mas ele vai passando ao longo do tempo, dos séculos, dos milênios, nem sei quanto tempo demora até ele virar um diamante, mas ele vai passando por muitas coisas ao longo do tempo até virar o precioso do diamante, que não só é uma joia que embeleza, que a gente usa, né, como joias, mas também é útil em outras coisas. A medicina utiliza o diamante em vários utensílios e por aí vai, né? Tem muitas utilidades na nossa vida. Assim são todas as substâncias que vão passando por esse caminho da correção, da adequação para se tornarem mais belos e mais úteis. E onde que é esse cadinho da regeneração que a gente tem que passar? Onde, honestamente, justamente, onde eu atrapalhei, onde eu desviei, onde eu deturpei o caminho de outras pessoas, é lá que eu vou voltar. E aí, esse local da correção, da organização do que eu desorganizei, é muitas das vezes no templo doméstico. Eu volto com aqueles que eu desviei, eu volto com os meus companheiros de erro, eu volto com aqueles que eu influenciei pelo meu exemplo, pelas minhas atitudes indevidas, para que agora, com os meus exemplos, com as minhas atitudes corretas, eu os traga de volta para o caminho do bem. Eu puxe eles de volta e eu me vá também, eu também me traga pela minha firmeza, pela minha perseverança, de volta para o bem. Eu perca aquele hábito na delinquência. Eu perca a minha vontade de agir no mal. E aí a gente vem dentro de casa, muitas vezes, com um desafio de convivência muito grande. Há muitos laços de amor feliz, saudável, né? O que a gente diz que é o amor que está em saúde, que é aquele onde o convívio é fraterno, é fluido, é fácil, a gente gosta de estar com os nossos familiares, a gente consegue conversar, a gente consegue se apoiar, a um entendimento grande entre nós. Os pequenos atritos que acontecem se resolvem com alguma facilidade. Geralmente a gente tem esses laços, sim, amorosos no nosso núcleo consanguíneo, mas nós temos muitas vezes também esses laços do amor adoecido, porque onde a gente enxerga que há ódio, que há desavença, que eu não gosto dele, ele não gosta de mim, na verdade é o amor que está adoecido, está precisando ali se reconfigurar, se conectar novamente de forma pacífica. Porque quando a gente não tem nenhum sentimento por outro, esse outro nem incomoda a gente, nem nos irrita, a gente simplesmente nem percebe que aquela pessoa existe. Mas na família não é assim. Mesmo quando a pessoa se afasta, muda, tem gente que vai até para outro país, mas sempre tem aquele momentozinho em que lembra do pai, da mãe, do irmão, daquele familiar, e que fica ali uma pontinha incomodando na alma. Isso é amor que precisa ser curado, que precisa ser tratado, precisa ser acolhido. Então, a nossa tarefa principal, o nosso cadinho a ser resolvido, e todos nós temos cadinhos a resolvermos,
principal é na família. Porque ali foi onde eu mais errei, onde eu mais preciso estar junto daquelas pessoas da maneira que for possível. Ah, mas aquele meu familiar, aquele meu parente não aceita mais a minha presença, não aceita nada do que eu digo. Ajude-o pelo exemplo, ajude-o pela atitude. Como é que você está vivendo a sua vida? Você está falando de amor, você está pregando o espiritismo, você está falando que Jesus é o nosso guia e mestre, mas quando entra em casa, você se destempera? Quando precisa falar com esse familiar que é difícil, você perde a paciência igualzinho ele perde? Então o seu exemplo não está convencendo ele que você mudou. Porque lá na inconsciência, todos nós trazemos as memórias passadas. A gente já falou disso aqui num outro episódio. A gente tem na nossa memória, vamos dizer, o nosso chipzinho interno instalado lá no espírito imortal, tem todas as lembranças. Então, ainda que inconscientemente, aquele familiar lembra que a gente teve uma conduta completamente equivocada num outro momento existencial. Então, quando ele nos vê hoje, no inconsciente, tá a lembrança de que eu cometi aquela falta com ele. Então, ele vai me testar, ele vai me cobrar naquele modelo mental que ele traz de mim, lá de trás. E eu também faço isso com as pessoas à minha volta. Eu também tendenciono o meu olhar, a minha forma de entender as pessoas por esse viés. Então eu preciso mostrar para mim, primeiramente, que eu mudei, que eu não sou mais. Eu posso ainda ter um pouco daquilo que eu tinha lá atrás, mas eu hoje, nessa existência, eu estou sinceramente interessada em melhorar. Porque se Deus permitiu que eu viesse ter essa encarnação, é porque eu me comprometi de verdade dentro de mim a vir aqui e fazer melhor. E aquele outro que eu não tenho simpatia nesse momento, também passou pelo mesmo momento. Ele também, para poder estar aqui, ele desejou, ainda que só um pouquinho, vir para cá e melhorar. As encarnações compulsórias são muito poucas, elas não são a maioria no nosso plano existencial. E mesmo quem veio compulsoriamente, precisa encarnar agora, foi um ato de amor do Pai para que ele saísse da cristalização, daquele sofrimento em que ele estava. Porque sempre que a gente age no mal, na verdade, a gente está respondendo a um sofrimento interno. A rebeldia é sempre uma reação ainda atrapalhada, atabalhoada perante uma dor dentro da gente. Né? É igual quando a gente vai lá e vai tirar uma coisa do fogo, né? Vai pegar uma panela no fogo e não percebe que o cabo está quente e aquilo vem quente, a gente se atrapalha todo com ela. Ou a gente vai mexer pela primeira vez para tentar consertar um aparelho, alguma coisa que a gente quebrou, que a gente desencaixou e a gente fica ali todo atrapalhado, tentando de um jeito não dá certo, tenta de outro não dá certo. Assim é a gente reagindo às nossas dores. E muitas vezes a gente entra pela via dos delitos, né? E aí, quando a gente fala essa palavra delito, a gente só pensa, roubou um banco, desviou o dinheiro da família, a gente só pensa em coisa grande, né? Mas tem os pequenos delitos também. Tem os nossos pequenos roubos emocionais que nós promovemos nas nossas relações familiares, sociais, corporativas. Isso também cabe a cada um de nós respondermos. Não como um castigo, mas como pessoas honestas que nós vamos nos tornando cada vez mais, nós desejamos, no fundo, nós sempre desejamos corrigir aquilo
que a gente fez de errado. Deixa eu consertar. E quando a gente conserta, vem uma alegria, vem uma plenitude que vai nos preenchendo cada vez mais, porque aí a gente achou o caminho adequado, né? A gente conseguiu reparar aquilo que a gente fez por imperícia, a gente fez por ignorância mesmo, né? O mal, geralmente, é mais uma imperícia, é mais uma ignorância, e sempre é uma resposta a uma dor que eu não estou conseguindo lidar. Eu não estou sabendo lidar com isso. Aí eu explodo em raiva. Aí eu tomo uma atitude intempestiva que vai fazer mal para alguém, mas vai fazer muito mais danos, estragos em mim. Porque aquela pessoa que eu prejudiquei, a vida vai auxiliá-la, porque Deus não deixa ninguém desamparado. Mas a mim, eu preciso fazer o meu caminho de volta, o meu caminho de acerto. Eu preciso passar por esse cadinho fervente para me colocar de volta em sintonia comigo mesma, com a centelha divina que eu tenho dentro de mim. Então, Emmanuel termina esse capítulo, a gente encerra esse episódio de hoje trazendo o alerta do benfeitor para que nós guardemos no educandário doméstico extrema devoção ao dever. Se eu estou nesse conjunto familiar, eu tenho deveres junto a ele, e que eu consiga exercê-los perdoando e ajudando, compreendendo e amparando, sem descansar. É a vida toda, é toda essa minha existência que Deus me concedeu passar aqui. Ninguém sabe quantos anos veio passar aqui. Nenhum de nós sabe quanto tempo temos com cada um dos nossos familiares. Não é só porque a gente está em pandemia, porque tem um vírus aí à solta pelo mundo todo, que a gente tem a incerteza de saber até quando teremos o convívio nessa existência com as pessoas que fazem parte da nossa existência. Nós nunca sabemos. Então, daí o Mestre Jesus ter dito: vá lá e reconcilia-te enquanto há luz. Ou seja, no dia de hoje, agora, faça, não desista, não deixe para depois. Na próxima encarnação eu faço. Sabe lá quando vai ser a próxima encarnação? Quando você vai ter a oportunidade de juntar essas pessoas com as quais você está hoje? Sabe lá quanto tempo demorou até você conseguir essa oportunidade de hoje? Então não desperdice, não jogue o tempo fora. Emmanuel nos diz também, não nesse texto, mas em vários outros, que nós gastamos muito tempo na vida corpórea à toa. E olha que Emmanuel escreveu isso antes de existir internet, antes de existir redes sociais. Esses dias andei pesquisando no meu celular quanto tempo eu havia utilizado o celular, quantas notificações eu tinha recebido num dia. Que são aqueles plins que chegam de todos os aplicativos que nós temos hoje em dia. E eu fiquei espantada com a quantidade. Só a quantidade de notificações que eu recebi num dia normal. Multiplica isso por 30, todos os dias do mês. Quanto tempo nós desperdiçamos, enquanto deveríamos estar aproveitando esse burilamento, esse aperfeiçoamento, essa peneirada no ouro, essa lapidada no ouro que todos nós temos, e que nós consigamos fazer isso constantemente. E aí não é fazer muito um dia só, é fazer um cadinho, num outro significado da palavra, um pouquinho, mas todo dia. Que nós mantenhamos essa constância e que nós possamos, assim, vivermos mais calmos, mais tranquilos, mais em paz
com a nossa consciência interna. Assim encerramos o nosso episódio de hoje e já convido, como sempre, para o nosso próximo episódio. Não sei se você está acompanhando essa série semanalmente, como nós vamos postando os vídeos, ou se você está atrasado, está fazendo aí uma maratona para acompanhar o vídeo da semana. Enfim, no tempo que lhe for possível, quando a vida te encontrar com esse livrinho, Religião dos Espíritos, que você possa ter boas reflexões. E continuamos juntos, estamos só no capítulo 8. Nós temos ainda muito de Emmanuel e Kardec para pensar. Um beijo grande e fiquem com Deus.